Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse kimono super estiloso e bem fácil de ser feito. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. E eu também aproveito para deixar para vocês a tabela de tamanhos do P ao GG, para que você possa fazer a peça no tamanho desejado. Gostou? Então, vem comigo! Para trabalhar o kimono, eu vou usar o fio Clea duplo da Círculo. Eu escolhi a cor 4514 pêssego. Vou usar 3 novelos para o tamanho P e tamanho M, 4 novelos para o tamanho G e GG. Agulhas para crochê número 2,5 e 3 e marcador de pontos. Mostrando aqui a sequência dos aumentos. No tamanho P, teremos 16 blocos com 5 pontos altos cada, iniciando com 187 correntes. No tamanho M, eu inicio com 203 correntinhas, ficando com 6 pontos altos em cada bloco. No tamanho G, eu inicio com 219 correntinhas, ficando com 16 blocos, com os 7 pontos altos em cada um. No tamanho GG, eu inicio com 235 correntes, e em cada um dos blocos teremos 8 pontos altos. A tabela de tamanhos eu deixo para vocês aí embaixo na descrição do vídeo com todos os detalhes. Inicio o kimono fazendo 187 correntinhas. Lembrando que esse tamanho que eu estou trabalhando na aula é o tamanho P, mas eu deixei a tabela de tamanhos para você fazer as correntinhas de acordo com o tamanho desejado. Aqui tem um detalhe também. Eu uso para as correntinhas a agulha número 3 e depois eu vou trabalhar o restante com a agulha número 2,5. Dessa forma, eu vou deixar os pontos mais ajustadinhos e a correntinha mais elástica por ter trabalhado com uma agulha de tamanho maior. Meia numeração já é o suficiente. Conto agora 1, 2, 3 correntinhas. A partir da quarta, eu começo a trabalhar em pontos altos até completar 5 pontos altos no total, sendo que as correntinhas da vira eu já conto como um ponto alto. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Faço 2 correntinhas, pulo 3 correntes na base, na quarta eu vou fazer o leque, onde trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. Esse leque eu vou chamar de leque invertido, porque ele sempre terá 3 pontos no início, 2 correntinhas e só um ponto no final. E quando eu virar a carreira, ele já vai inverter o lado. Então, agora, mais 2 correntinhas, pulo 3 correntes na base, na quarta, eu começo a trabalhar novamente o bloco com 5 pontos altos. Então, 2, 3... 4 e 5. Depois que eu trabalhei os 5 pontos, vamos novamente para o leque. 2 correntinhas de separação, pulo 3 correntes na base e vou trabalhar o leque invertido, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto.
Dessa forma, eu vou seguir com essa mesma contagem até chegar ao final da carreira. Faço o bloco, o leque, o bloco, o leque. Essa mesma contagem até o final da carreira e depois eu volto para dar início à segunda. Já finalizei a carreira, aqui no final eu vou sempre terminar com um bloco, como eu iniciei também com um bloquinho. Agora eu viro o meu trabalho e vou voltar à carreira seguindo o mesmo processo, tudo igualzinho. Como eu falei, o leque ele já vai ficar invertido. Então vamos lá. Aqui eu passo a agulha no primeiro ponto, fecho as duas laçadinhas como um ponto baixo e faço duas correntinhas. Agora eu continuo trabalhando ponto sobre ponto até completar o bloquinho. Aqui no caso, eu tenho 5 pontos no bloquinho. Então, eu venho, trabalho ponto sobre ponto, completei os 5, faço as duas correntinhas e olha só como o bloquinho vai inverter. Eu começo com os 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz na carreira anterior. Faço duas correntinhas e um ponto alto. Como viramos a carreira, ele já fica invertido, ó. Então, começou aqui com os 3 pontos, duas correntes e um ponto, igual eu fiz na carreira anterior. Como eu virei, a carreira fica com um ponto, duas correntinhas e os 3 pontos no final. Então, eu vou seguir agora sempre dessa mesma forma. Ponto sobre ponto no bloquinho e leque invertido sobre leque invertido, sendo que todas as carreiras de vai e vem, sempre trabalhando o leque invertido da mesma forma, fazendo 3 pontos altos no início, duas correntinhas e um ponto alto no final, mais duas correntinhas de separação, inicio novamente o bloco. Carreiras de vai e volta. Aqui no meu, eu vou trabalhar 38 carreiras, mas o comprimento também é opcional. Então, você pode fazer ele mais comprido, mais curto, de acordo com o seu gosto. Ou a pessoa que vai usar o kimono vai escolher o comprimento que ela queira. Eu vou trabalhar, então, adiantando a minha base aqui. Quando eu finalizar essas 38 carreiras, eu volto para fazer a divisão, deixando a abertura da cava, trabalhando primeiro a parte de trás e depois cada uma das duas partes da frente. Já finalizei as carreiras, chegando no comprimento que eu queria. No meu, aqui eu fiz 38 carreiras. Depois disso, eu já arrematei o fio e já fiz a marcação da divisão. Eu vou deixar aqui a seguinte divisão: 4 blocos para a parte da frente, 8 blocos para a parte de trás, 4 blocos para a outra parte da frente. E fico aqui com um leque para cada abertura da cava. Então, já tenho a marcação, ficando com 8 blocos para frente, 8 blocos para trás, sendo que aqui na frente, como temos a abertura, eu fico com 4 de cada lado. Depois disso, eu já posso começar a trabalhar a parte de trás, as costas do kimono. Eu já tenho aqui, então, a marcação, o leque, depois dos 4 blocos, é o leque de divisão da cava. E a partir do primeiro bloco, eu começo a trabalhar as carreiras de vai e volta, seguindo o mesmo ponto, a mesma sequência que eu já fiz na parte de baixo. Para isso, como eu finalizei a carreira aqui, eu sempre tenho que começar do lado
que eu arrematei para ficar uma carreira no direito, uma no avesso, seguindo a mesma sequência que eu já fazia anteriormente. Então, venho, tenho a pontinha ali, venho lá depois da marcação e começo tudo novamente, seguindo a mesma sequência dos pontos. Então, aqui, como eu estou fazendo o tamanho P, eu tenho bloquinhos com 5 pontos altos. Eu vou seguir, ó, o mesmo desenho de ponto até chegar lá no leque onde eu tenho a marcação. Após completar os 8 bloquinhos. Então, completando os 8 bloquinhos, eu volto para iniciar a próxima carreira e depois dizer quantas carreiras eu vou trabalhar até finalizar essa parte de trás. Depois que eu já cheguei aqui no último bloquinho, antes de chegar na marcação aqui da parte da abertura da cava, eu vou virar o meu trabalho, pois, como eu disse, vamos trabalhar as carreiras de vai e volta, igual já fazíamos na parte de baixo do kimono. Então, só voltar a carreira seguindo a mesma sequência dos pontos que eu já tenho na base do kimono. Trabalho os bloquinhos, o leque invertido, até chegar novamente ao final da carreira. Como eu estou trabalhando o tamanho P aqui na aula, eu vou trabalhar as carreiras de vai e volta, até completar 18 carreiras no total. No tamanho M, eu faço 20 carreiras, no tamanho G, 22 carreiras, e no tamanho GG, eu faço 24 carreiras no total, fazendo as carreiras de vai e volta, que são correspondentes à parte de trás, às costas do kimono. Quando eu finalizar aqui no meu, que é o tamanho P, as 18 carreiras, volto para arrematar o fio e dar início a uma das partes da frente. Já trabalhei as 18 carreiras, agora eu cortei o fio e só passo o fio aqui por dentro da laçada para deixar ele na espera para arrematar no final quando eu for trabalhar a costura do ombro. Já tenho aqui a altura desejada para o tamanho da cava e agora eu vou para a parte da frente trabalhar uma das partes, depois a outra e também as mangas. Sempre vou levar em consideração o lado que eu iniciei para iniciar a próxima parte. Então, aqui desse lado, eu vou começar aqui no início e do outro lado, eu vou começar aqui após a cava. Então, sempre sigo a sequência da mesma carreira, não precisando virar o trabalho para que as carreiras fiquem sempre alinhadas do mesmo lado. Então, só seguir onde eu comecei. Como eu ainda não arrematei, ó, fica bem fácil, porque eu tenho a pontinha onde eu fiz a união do fio. Agora, eu vou começar a primeira parte da frente, já vindo aqui no início e começando a trabalhar a mesma sequência do ponto. Então, inicio aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, trabalho ponto sobre ponto até formar o bloco, depois sigo a sequência, o leque invertido, bloco, leque invertido, bloco, até chegar aos 4 blocos no total. A quantidade que temos aqui para a parte da frente, ó, antes do marcador. Agora, eu vou seguir trabalhando até completar 10 carreiras no total. Vai e volta, até completar as 10 e depois eu volto para dar continuidade. Já finalizei as 10 carreiras retas, ou seja, seguindo
o mesmo ponto que eu já estava fazendo na base, sem fazer nenhuma diminuição. Agora, eu vou começar a diminuir aqui desse lado, que é a parte da abertura, para formar o decote. Eu tenho 5 pontos no bloco, pois estou trabalhando o tamanho P. Lembrando que você vai trabalhar aqui da mesma forma em todos os tamanhos, seguindo essa mesma sequência que eu estou fazendo aqui. No tamanho P, você vai fazer de acordo com os pontos que você tem no bloco, tamanho a tamanho. Então, eu venho aqui no segundo ponto, busco a laçada e fecho essas duas laçadinhas. Onde eu tinha 2 pontos, eu fico apenas com um. Com isso, eu já diminuí um ponto no início. Faço mais 2 correntinhas e depois trabalho ponto sobre ponto. Fiquei com 4 pontos, onde eu tinha 5. Agora, eu sigo até o final da carreira trabalhando da mesma forma, seguindo o mesmo desenho do ponto, fazendo os bloquinhos e o leque invertido. Chegando ao final da carreira, eu viro o meu trabalho e volto trabalhando na mesma sequência, seguindo o mesmo esquema, ponto sobre ponto, leque sobre leque, e aqui na volta eu não vou diminuir, ou seja, eu vou diminuir aqui sempre no início da carreira, carreira sim, carreira não. Então, eu fiquei com 4 pontos aqui após a diminuição. Quando eu voltar essa carreira, eu faço ponto sobre ponto, mantendo os 4 pontos. Aí sim, quando eu iniciar a próxima carreira, vou fazer a diminuição, ficando com 3 pontos altos. Então, agora eu vou até o final, volto para depois iniciar a próxima carreira, já fazendo a diminuição no início. Prontinho, já fui e voltei trabalhando. A carreira anterior, onde eu fiz a diminuição, ficando com os 4 pontos, e essa carreira que eu voltei trabalhando e mantive os 4 pontos aqui no último bloco. Agora, para iniciar a carreira do lado do decote, aí sim eu faço a diminuição. Já venho com a agulha aqui no segundo ponto, fecho essas 2 laçadinhas e faço 2 correntes. E depois eu trabalho ponto sobre ponto. Onde tínhamos 4 pontos, agora eu fico com 3 pontos no bloco. Sigo fazendo a carreira da mesma forma, trabalhando o leque invertido e os bloquinhos com 5 pontos, até chegar ao final da carreira, lá no 4º bloco. Viro o meu trabalho e venho de volta com a carreira, bloco, fazendo os bloquinhos, ponto sobre ponto, o leque invertido sobre leque invertido, e chegando aqui no final, eu vou manter os 3 pontos. Quando eu chegar de volta aqui, no final da carreira, vai e volta. Na volta, eu já venho, porque vamos fazer a próxima diminuição, aí sim, ficando com 2 pontos no bloquinho. Já fui e voltei trabalhando a carreira, 2 carreiras com os bloquinhos aqui com 3 pontos. Agora, vou fazer a diminuição da mesma forma, bloquinho, ficando agora com 2 pontos altos. E sigo o mesmo processo, vou a carreira trabalhando, volto, e quando eu chegar aqui no final, eu mantenho esses 2 pontos. Prontinho, já finalizei a carreira onde eu tenho, por 2 carreiras, né, os 2 pontos no bloco. Agora, eu já venho no próximo ponto, fecho as 2 laçadas e faço 2 correntinhas, fiquei só com um ponto no bloco. E agora, eu não faço correntes, eu vou trabalhar os 3 pontos aqui do leque invertido.
e não faço o restante do leque, eu só faço 2 correntinhas. E agora, trabalho ponto sobre ponto e depois chego até o final da carreira, trabalhando leque sobre leque, os pontos do bloco e chegando lá no final. A hora que eu voltar essa carreira, eu paro aqui em cima do bloco, porque eu já vou trabalhar a última carreira das diminuições. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz 2 correntinhas, faço ponto alto sobre ponto alto por 2 pontos, e aqui no final eu fecho esses 2 juntos, ficando com 3 pontos no bloco. Como eu faço isso? Aqui as 3 laçadinhas já na agulha, eu venho e laço esse último ponto também. Tiro 3 laçadinhas e depois 2. Então, fiquei aqui no bloquinho só com 3 pontos. Agora, eu vou deixar aqui 50 centímetros de fio, cortar o fio, deixando esses 50 centímetros para fazer a costura do ombro, e depois vamos repetir o mesmo processo do outro lado, confeccionando a parte da frente, depois eu costuro o ombro e já sigo para a parte da manga. Já peguei a minha agulha de tapeçaria, passei pelo fio que eu deixei de sobra, e aqui, ó, eu finalizei ficando ali com aqueles 3 pontinhos. Eu vou voltar com a agulha de tapeçaria no primeiro pontinho dos 3, contando aqui da parte da cava para o final. Depois disso, aqui eu vou começar a costura, ou seja, eu coloco aqui bloco sobre bloco, e bem na parte onde eu tenho as correntinhas, eu vou começar a costura, ó, eu tenho 2 correntinhas ali e 2 na parte de trás. Então, eu passo na alcinha da correntinha e na outra alcinha lá do outro lado, para prender essa parte e começar a costura. Agora, eu vou virar aqui para mostrar bem certinho as 2 partes, onde eu vejo aqui o sinal como se fosse uma correntinha. Agora, eu faço o seguinte, eu entro aqui nessa correntinha e saio lá para baixo no outro lado. Venho novamente, volto aqui nessa alcinha, passo lá na próxima e saio lá para baixo, ó, no outro lado. E vou repetindo dessa mesma forma, ó, eu volto aqui na alcinha, sempre nas alcinhas de dentro, ó, eu deixo a primeira desse lado, a última desse lado. Passei aqui, o fio está lá para baixo, passei aqui na segunda alcinha e na primeira alcinha do outro lado. E saio com o fio lá para baixo. Novamente, a alcinha desse lado, alcinha do outro lado e saio com o fio lá para baixo. Dessa forma, eu vou costurando até chegar lá ao finalzinho, ó. E a carreira, ela fica como se ela se encontrasse. Fica bem certinha a costura, sem volume. Depois que eu chegar lá no finalzinho, eu vou arrematar o fio e depois fazer o mesmo do outro lado. Finalizei a costura, ela fica com esse relevinho aqui, ó, parecendo um pesponto. Fica bem legal, sem volume nenhum. Depois que eu terminei, eu só deixei os fios aqui de sobra na espera pro arremate e vou começar a trabalhar a manga. Faço o seguinte, eu vou vir aqui, pulo a primeira carreira que eu tenho lá das 18 que eu fiz aqui pra cava, pulo essa primeira e já venho na segunda. Aqui, eu vou começar a trabalhar os pontos correspondentes
a quantidade que eu tenho no bloquinho. Então, como estou fazendo o tamanho P, eu tenho 5 pontos no bloquinho. Então, eu faço um em cima do ponto, 2 no espaço onde eu tenho o ponto lateralmente. Um bem em cima aqui, ó, como se fosse a união de uma carreira e outra, de uma para outra, faço um ponto. E no espaço aqui sobra um pontinho. Já fiquei com 5 pontos altos. 2 correntinhas, eu pulo essa carreira e a próxima, venho lá na carreira seguinte. Então, aquela carreira que eu já fiz um ponto, mais uma carreira e venho na próxima. E aqui eu vou trabalhar o leque invertido, fazendo 3 pontos, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntes, aqui eu vou pular só uma carreira e venho na próxima. Começo tudo novamente, como eu fiz aqui desse lado. Vindo aqui, ó, em cima do ponto, 2 pontinhos na parte onde eu tenho ponto lateralmente, bem em cima aqui da união do ponto. E um que fica sobrando aqui nesse ponto. Já completei os 5 pontos novamente. Faço 2 correntinhas para começar a trabalhar o leque invertido, onde eu pulo esse espaço que eu tenho um ponto alto já, a carreira seguinte e venho trabalhar o leque invertido na próxima. Dessa forma, eu vou trabalhar até percorrer aqui, ó, toda a volta, ou seja, eu tenho 18 carreiras desse lado, 18 do outro, aqui eu deixei a primeira das 18, lá eu também vou deixar um espacinho no final, porque eu tenho o leque invertido aqui, ó, que é o espaço da cava, onde eu vou fazer o nivelamento para seguir com o fechamento dessa primeira carreira, depois início da próxima e depois dar continuidade até formar a manga. Já circulei toda a carreira, eu vou tirar aqui os marcadores de ponto para ficar mais fácil visualizar a parte onde eu tenho o ajuste da cava, aqui, né, o nivelamento. E aqui eu tenho a seguinte situação. Eu cheguei com o último bloquinho aqui, ficando só com o espacinho da corrente. Desse outro lado, eu tenho o espacinho da primeira carreira, para bater a contagem. O importante aqui é que eu fique leque sobre leque. Então, eu vou vir aqui, ele não vai ficar invertido, ele vai ficar na mesma posição. E as carreiras seguintes, vamos inverter, eu já mostro para vocês como. Então, aqui 3 pontos, 2 correntinhas. E os 3 pontos. Fiz os 3 pontos, as 2 correntinhas, 1 ponto e 2 correntes. Tá, terminei aqui a primeira carreira, tudo certinho. Agora, eu já posso continuar a manga. Só que detalhe, lá na parte de baixo do kimono, eu trabalhei vai e volta, carreiras de vai e volta, vai e volta. Então, consequentemente, fica uma carreira para o direito, uma carreira para o avesso. Aqui, eu vou continuar invertendo o leque dessa mesma forma, porque assim eu continuo lá com uma carreira do lado direito, uma carreira do lado avesso. Como eu faço isso? Eu viro aqui o meu trabalho, ó, e vem como se eu estivesse trabalhando o avesso mesmo, ó, voltando a carreira. Eu vou fazer 3 correntinhas que corresponde ao último ponto do bloquinho aqui dos 5, mais 2 para vira, e aí sim, ó, quando eu começo o bloquinho, ele já fica invertido e a carreira também já fica com o lado avesso virado lá para frente. Então, fica uma carreira no direito, uma no avesso, seguindo certinho o mesmo processo que eu tenho na base.
E dessa forma, eu vou trabalhar por 20 carreiras. Então, uma carreira no lado avesso, finalizei essa carreira, viro o meu trabalho, começo a carreira no lado direito, viro o meu trabalho ao final da carreira e venho para o lado avesso, direito, até completar as 20 carreiras no total. Com as 20 carreiras finalizadas, eu posso trabalhar o acabamento da manga. Já finalizei as carreiras da manga e agora eu vou começar o acabamento. Eu vou trabalhar o acabamento fazendo 6 carreiras em ponto baixo. Eu sempre inicio a carreira do ponto baixo fazendo uma correntinha e já trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Aqui onde eu tenho o espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. Tenho 2 correntes, faço 2 pontos baixos. Sigo trabalhando ponto sobre ponto, aqui no espaço central das 2 correntinhas. Trabalho 2 pontos baixos, ponto baixo sobre o ponto alto, ponto baixo no espaço das correntinhas. Como sempre temos 2 correntinhas, a hora que eu chego no espaço das correntes, eu faço 2 pontos altos. Assim, eu mantenho a mesma quantidade de pontos ao longo da carreira. Chegando no final, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha e depois as outras carreiras é só trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo a mesma quantidade. Finalizando essas 6 carreiras, eu volto para fazer a carreirinha de acabamento e depois falar como vamos fazer o acabamento em volta de toda a base do kimono. Já finalizei as 6 carreiras, olha como fica bem delicado o acabamento. Agora, eu vou fazer uma carreira em ponto baixíssimo. Eu fechei aqui com um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, eu vou puxar essa laçada que eu tenho do ponto entre as 2 laçadinhas do próximo ponto, só para ficar por trás da primeira laçada. Agora, eu vou fazer a troca da agulha, porque os pontos baixíssimos que eu vou fazer agora, eles tendem a apertar um pouquinho mais o ponto. Então, faço o acabamento em baixíssimo com a agulha número 3. Então, passo a agulha pela segunda laçada e faço o ponto baixíssimo. Então, deixo a primeira, venho na segunda, um ponto baixíssimo. Isso até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu já posso trocar a agulha mais fina, ela me ajuda no acabamento. Eu cortei o fio, vou trazer aqui por dentro do primeiro baixíssimo que eu fiz, levando ele por trás do ponto, nas 2 laçadinhas do baixíssimo. Aqui 1, 2. Depois que eu passei aqui, eu levo o fio ali por dentro e trago ele por dentro do último ponto que eu fiz, bem entre uma laçada e outra, ó, no meio do pontinho. Com isso, ó, eu deixo o acabamento invisível. Agora, eu levo esse fio lá para trás. E aqui atrás, no lado avesso do trabalho, eu trago ele um pouquinho mais para baixo, passando por dentro da laçadinha. Vejo uma laçada que esteja próxima, passo a agulha, formo uma nova laçada, passo o fio por dentro. E aqui é só passar por dentro de mais alguns pontinhos e depois cortar a sobra de fio. Já tenho, então, essa parte da manga prontinha. Agora, é só repetir o mesmo processo de confecção na outra manga.
Agora, para finalizar o kimono, eu faço 2 carreirinhas em ponto baixo em volta de toda a base, passando pela parte de baixo, abertura, descendo a abertura do outro lado, fazendo as 2 carreiras em ponto baixo completas, sendo que aqui nos 2 cantinhos na parte de baixo, eu faço 2 pontos baixos juntos na primeira carreira e 2 pontos baixos juntos na segunda carreira. Isso deixa essa parte mais arredondada e com isso deixamos o kimono prontinho, finalizado. Bem, pessoal, prontinho, o kimono já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveite para deixar o seu like e seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau!